Estamos iniciando o 33º episódio do PGR Cast, meu querido irmão Maia. Hoje com um convidado especialmente para mim, muito especial, que é o meu amigo Maurício Franco. Cara, meu irmão, obrigado pela presença. Eu tenho uma autoestima por ti, porque fomos colegas, né, por um longo tempo, acho que mais de 10 anos, né? Caraca, sério? E hoje estamos em situações profissionais diferentes, mas continuamos amigos e parceiros. Muito obrigado pela tua presença. O tema hoje, ações práticas para atrair e reter caminhoneiros. Cara, isso aqui, pensa numa missão, isso aqui. Isso é bravo. Meu querido irmão Maia, vamos dar prosseguimento e iniciar o 33º PGR Cast. Maravilha, Nor. Obrigado mais uma vez estarmos aqui. A bancada desse rico e maravilhoso programa que é o PGR Cast. Para mim sempre uma honra muito grande poder estar do lado de um cara da tua envergadura, meu amigo. Obrigado. E mais ainda satisfatório é saber que a gente está de frente de um fera do mercado, e ainda mais referendado por ti, que é um cara que é admirado por todo o mercado, Maurício Franco. Seja muito bem-vindo, uma honra muito grande tê-lo aqui, sabe? Para trazer um tema que, olha, vai bombar hoje, hein, cara? Hoje vai bombar porque... Quase não é dor. Quase não é dor. Hoje eu fico vendo, né, cara, os transportadores, coitados, né, cara, eles sofrem de um câncer, né, que é a escassez da mão de obra profissionalizada do mercado de transportes, né, cara? Então eu fico muito triste em ver a dificuldade que hoje o mercado tem em angariar esse fruto precioso, né, assim por dizer, e fico mais feliz, por um outro lado também, quando eu vejo pessoas como o Maurício tentando erradicar esse tipo de problema. Parabéns, meu amigo, você é o cara que assim, é o iluminado do céu, Sim. cara, é o iluminado do céu. Mas, mais importante do que nós três, é você, querido espectador que está do outro lado da telinha, nos prestigiando com a sua nobre audiência nessa noite de quinta-feira, aonde todas as quintas-feiras, 18 horas, eu e a Nor Júnior, de frente com algum cara muito especial do mercado hoje, com o nosso querido Maurício, traremos aqui a você um conteúdo de altíssimo e relevante conteúdo. Mas para isso acontecer, a gente precisa que você esteja nos prestigiando todas as quintas-feiras, 18 horas, aqui no canal PGR Cast, aonde eu começo a fazer alguns pedidos. O primeiro, seja bem-vindo, você que está nos prestigiando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ative a sineta, para que quando a nossa super diretoria de produção aqui fizer os cortes, publicar os reels ou colocar algum episódio já agendado, você vai ser o primeiro a receber o aviso do YouTube aí na sua telinha. Olha que bacana. E mais ainda tem você que está circulando pelas estradas do Brasil afora, você que está andando por esse trânsito das grandes capitais. Olha que bacana, nós também estamos no Spotify. Se inscreva também no nosso perfil aí do canal de podcasts do Spotify, para que você também possa ir dirigindo por as cidades afora, aí por esse mundo afora, nas estradas, ouvindo o professor Maia e o mestre Anor Júnior, com sempre um convidado muito bacana. E aí, eu tenho um anúncio muito bacana, né, Anor? Você que é empresário, você que é empreendedor, olha que boa notícia que o professor Maia vai trazer para você. Tá vendo esse estúdio maravilhoso que nós temos aqui? Pode ser seu também, meu amigo. Como que é isso, professor? Você pode estampar as suas marcas nesses totens do sucesso. Eu costumo falar que são os totens do sucesso porque, meu amigo, além dos totens, você tem um painelzão ali que você pode ver a sua marca reverberando por esse mercado de logística e transporte e risco brasileiro. E aí eu vou falar para vocês, olha, a gente está começando a ter audiência fora do Brasil. Imagina a tua marca sendo enxergada nos outros países do Cone Sul ou até da Europa e da América do Norte, como algumas pessoas já começaram a assistir o nosso programa fora daqui do Brasil. E o legal de tudo, certamente, como os totens do sucesso está aqui, imagina com você tendo as suas marcas, com certeza isso vai dar
um upgrade na sua marca, com certeza gerando novos negócios. Então não perca tempo, ligue para o professor Maia, para o professor Anor Júnior, para que você possa estar aqui junto conosco a cada episódio e expor a sua marca. Patrocine esse projeto maravilhoso da democratização do saber no nosso mercado. Mas, pessoal, ainda mais é importante falar quem vai estar aqui sentado à nossa frente, né, Anor? Então, acho que é muito legal falar aqui um pouquinho do Maurício Franco, que vai falar um pouco das ações práticas para atrair e reter caminhoneiros. Olha que bacana falarmos aqui sobre o turnover dessa rica mão de obra que está ficando cada dia mais escassa. Hoje o nosso convidado ocupa a cadeira executiva de CEO da empresa Carga Online. Além de ocupar essa cadeira executiva de uma startup especializada em auxiliar embarcadores e transportadores na gestão dos motoristas nas suas operações de transporte, possui mais de 20 anos de experiência com sistemas de rastreamento, telemetria e gerenciamento de risco. Ele foi simpático, né, Anor? Ele colocou aqui um baita de um resumão, porque eu tô vendo o currículo do homem aqui. Esse aqui dá para ir até o Ceará. É verdade. É bagagem pra caramba. Maurício, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter uma pessoa tão especial e, cara, brilhante como você. Eu fico feliz de saber que nós temos um irmão sentado aqui, porque esse é irmão do Anor, é meu irmão. E com certeza esse carinho ele se expande para toda a nossa rica audiência que prestigia a tua presença hoje aqui no PGRcast. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E Anor, como é um tema muito sensível para o nosso mercado, cara, vamos embora. Já joga a peteca para você aí, porque eu quero comer conteúdo hoje, cara. Vamos lá. Só 2 recadinhos antes de nós iniciarmos. E 2 convites. 29 e 30 de novembro vai haver a FACEG em Curitiba, que é uma feira organizada pelo Instituto Carga Segura, que é presidida pelo nosso querido amigo e irmão Dr. Júlio Reis. Júlio Reis. Então, deixar um recado para vocês aí do dia 29 a 30 de novembro. E onde que vai ser, Anor? Cara, porra, aí tu me pegou. Vai ser em Curitiba, não, Curitiba Paraná. sim, não, o local que eu não vejo. Em Curitiba. 4 a 5 de dezembro, o décimo Exposist, né? Décimo Exposist no WTC. Então vai ser um evento de 2 dias e esse aí nós temos a graça de estar lá presente com o PGRcast, vai ser o podcast oficial do evento, vai ser muito legal. Tá enjoado, hein, velho? Vai ser muito legal, né? Onde a gente vai entrevistar os visitantes, os painelistas, enfim, vai ser muito legal. Mas vamos em frente. Foi muito bacana, igual a Fenatran. A Fenatran foi sensacional. Eu vou te falar, que evento que foi aquele, sensacional. Fenatran. Eu sou suspeito porque era a minha 11ª Fenatran. Então, sério? Sou apaixonado pela Fenatran. Foi efusivamente empolgante. Sensacional. E, cara, a experiência de ter um estúdio lá na Fenatran, cara, eu vou te falar, foi algo pra mim surreal, cara. Foi a primeira experiência que eu tive dessa natureza. E, cara, que bacana, foi muito bom. né? Foi muito bacana, muito bacana. Mas vamos lá. Ações práticas para atrair e reter caminhoneiros. Meu querido irmão, olha aí, ó. Normal, Anor. E a mulher sabe que eu tô gravando, né, velho? Faz parte. Um beijo pra ela. Um beijo, meu amor. Isso. Querido irmão Maurício Franco. Cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E a gente tem como rito no PGRcast, antes de nós iniciarmos para debulhar esse tema tão sensível, né? A gente gosta de conhecer a pessoa Maurício Franco. Quem é o Maurício Franco? Perfeito. Né? A trajetória de vida do Maurício Franco, como ele chegou até aqui nessa cadeira hoje na nossa frente, como chegou na Carga Online, enfim. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, Maia, gentileza as tuas palavras. Imagina. Anor realmente é um irmão aí de longuíssima data, aprendo com a Anor há 20 anos, mais ou menos. Continuo aprendendo cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente troca uma ideia, que sempre foram muito sinérgicas, né? A gente sempre compartilhou muito, não só das questões de mercado, mas dos mesmos princípios, dos mesmos valores, né? Então, é um
uma grande satisfação estar aqui. Eu que me vejo na frente de dois gigantes aí do mercado. Imagina. E o programa de vocês realmente, como você bem colocou, tem ajudado muito a gente a ser um livro aberto, aí, um ambiente de diálogo acima de tudo, que vem fazendo com que a gente possa trilhar o futuro da logística, que passa por momentos muito sensíveis, principalmente com essa questão da falta de caminhoneiros. Eu acho que tem várias iniciativas em paralelo acontecendo. A Carga Online é uma delas, que agora eu quero dar um pouco mais de visibilidade, e agradeço pelo convite. Anor, quem é o Maurício? Tá? O Maurício é um paulistano. Então, eu sou nascido aqui em São Paulo, onde a gente está gravando esse podcast, mas só minha infância foi aqui. Então, eu saí daqui relativamente cedo, com 12 anos de idade. O meu pai é transferido para trabalhar em Piracicaba e toda a família vai para lá, onde eu estudei o colegial e me preparei aí para ingresso na faculdade, tá? Fui para Londrina, mudo para Londrina para fazer universidade, estudei administração. Bacana. Na Universidade Estadual de Londrina. Depois fiz MBA de gerenciamento de projetos, fiz um outro voltado para a gestão de empresas inovadoras. E no segundo ano de faculdade, eu entro como estagiário, pesquisa, né? O primeiro trabalho da vida, numa empresa de rastreamento. E lá eu fico por 18 anos. Tá? Caramba, então, cara. eu saí de lá recentemente, né? Tá indo para o 4º ano que eu saí. Então, a minha escola no transporte foi dentro do rastreamento, da telemetria e, claro, inevitavelmente, eu sempre fui de uma área mais técnica e operacional, tá? Você acaba lidando muito com gerenciamento de risco, né? Então, eu apoiava muito as análises de roubo quando aconteciam. Então, não trabalhei diretamente dentro de uma GR, mas a parte de telemática e tecnologias embarcadas foi onde eu, no transporte, fui nascido e criado. Foi um bichinho que me picou lá no comecinho da minha história profissional. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu aprendi a fazer é em cima da logística, é em cima do supply chain, tá? E é em cima, principalmente, do transporte rodoviário de cargas, tá? Essa é a história do Maurício. Legal. Trabalhamos 10 anos juntos, né? Pra te suportar. Foi 10. Agora tu imagina comercial. Imagina comercial com gerente de assistência técnica da empresa. Ah, delícia, velho. Mas eu costumo dizer que é nesses ambientes, né? Eu e o Anor, claro, a gente é muito amigo. Tivemos sempre os nossos conflitos naturais, né? Da porta para dentro ali quando está acontecendo. Natural. Mas é nessas horas que você faz as verdadeiras amizades, cria as verdadeiras, né? Os verdadeiros respeitos. Sempre houve fidelidade. Total. Essa é a palavra. Total. Né? Então é isso aí. Sempre foi em prol não de ter razão, e sim de resolver as coisas em prol do bem comum. A gente sempre teve essa sinergia, essa atmosfera entre a gente. Eu sempre te falo uma coisa, eu não quero saber quem é o culpado, eu quero saber da solução. Eu lembro dessa frase. Uma vez eu resolvi um problema, eu fui justificar o que tinha acontecido. Você falou, cara, não precisa falar mais nada, tá resolvido. Bola pra frente, toca a vida, que o problema a gente tem um monte pra resolver. Era essa pegada, né? Sempre era essa pegada. Mas vamos lá. Bora. O que motivou a Carga Online, cara? Tu sair de uma empresa de rastreamento, né? Com uma vida profissional estável, né? Tu era um cara... tu era um dos heads da empresa, enfim... E resolveu se aventurar numa startup, né? Relativa no mesmo ramo, mas com uma situação completamente diferente, né? Uma coisa é você estar dentro de uma organização já estabelecida, já com 18 anos de carreira, não é qualquer um que abre mão de 18 anos de carreira numa empresa, né? E para se aventurar no mercado como sendo um empreendedor. Aonde tu achou essa coragem? É pura coragem. Empreendedor tem que vibrar muito com a dor, cara. Porque, olha, abrir hoje empresa no Brasil tem que ser Highlander. É pura coragem, né? Não tem outra variável no processo. A principal é coragem mesmo. Anor, talvez essa foi a pergunta que eu mais respondi, né? Porque quando eu me desligo, eu não tinha um problema, muito pelo contrário. Talvez eu tivesse um dos meus melhores momentos, né? Depois de 18 anos, você acaba que tem muita autonomia, né? Todo o teu ponto de vista é muito respeitado. Mas tinha uma coisa, como eu era um resolvedor de problemas, eu era da área técnica, né? A gente no Brasil, historicamente,
talvez sejamos os melhores do mundo, né, em como criar uma estrutura que envolve desde seguradoras, embarcadores, transportadores, para evitar o roubo, né? Então, acho que a gente, nesse sentido, somos muito bons. Mas chegou um determinado momento que o mercado começa a querer levar também Sem dúvida. mais eficiência para as operações, tanto do ponto de vista da redução de diesel, na redução de, não só de diesel, né, que o diesel acaba puxando N outros itens aí de oportunidade de redução de custo, mas também de redução de acidentes, tá? E aí, eu começo a notar, como eu era, de novo, né, de uma área que lidava muito com o problema e o motorista, ele vive muito da tecnologia, né, ali embarcada no caminhão, eu começo a notar que esse profissional, no processo de, vou usar uma palavra aqui, entre aspas, adaptar a tecnologia que era usada para a segurança de roubo, para levar eficiência nas operações, o caminhoneiro ele não se vê com tanta empatia com aquilo aqui, ele não se sente parte do processo. No roubo ele já não se sentia, né? O caminhoneiro nunca gostou de ser rastreado, esse tipo de coisa. Mas quando o assunto é safety, não security, né? Usando aquelas nomenclaturas padrões de mercado, quando a gente quer usar a tecnologia não para evitar o roubo, e sim para ser mais eficiente, ele tem que ser o protagonista, ele tem que querer fazer parte disso. E qual é o ambiente que faz com que o motorista queira ser melhor por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão como aconteceu no roubo, tá? E a história do roubo, ela não tinha como ser diferente, né? Até porque não era só sobre tecnologias, você tem toda uma parte de cadastro e consulta, que hoje é muito madura, né? Então era mais ou menos assim, se é bandido, se não é bandido, né? A gente... 0 e 1. 0 e 1, é 0 e 1. Binário, E não tinha como ser diferente. Só que o cara que não é bandido, vamos lá, né? Que a gente fez por ele para que ele visse valor? Porque tudo mudou, né? Se a gente olha para esse período, que coincidentemente eu ingressei no mercado nos últimos 20 anos, toda essa combinação, ela fez com que a rotina do caminhoneiro mudasse radicalmente. Tá? Então, antes ele dirigia, 20 anos atrás o caminhoneiro dirigia. Agora ele tem que mandar macro, ele tem que lidar também com as questões de jornada. Tivemos um convidado aqui que ele sabiamente trouxe a seguinte nomenclatura, ele deixou de ser motorista para ser o gestor de unidade móvel. Ótimo, não tinha ouvido essa. Perfeita nomenclatura, cara. Ótimo, acho que esse quem foi que participou, você lembra? Foi o... Como que é o nome dele? Putz, não vou me lembrar. Não, ok. Mas tem muito a ver com essa questão de como o motorista lida, então como ele vê isso. Vamos tentar sentar na boleia e vestir o sapato desse profissional. É isso aí. Então, no primeiro momento, a ideia era o quê? A gente vende um sistema de telemetria. Vamos começar pela telemetria, né? Ok, hoje a gente já tem boas práticas aí de como entregar essa informação para o gestor, para ele tomar ações, mas o segredo sempre foi como essa informação chegar lá na ponta. E, de novo, de uma maneira que fosse agradável, amigável para o motorista, porque tudo mudou e ele já estava com essa certa aversão à tecnologia. Então, o que a Cargo Online faz, respondendo de forma agora mais resumida, né, é criar o ambiente ideal para que a gente possa plugar o motorista na operação para que ele queira ser mais eficiente, invertendo um pouco a lógica e trazendo ele para o jogo e não impondo as coisas lá no dia a dia dele. Tá? Essa é a ideia. Nosso tema aqui, combater as ações para reter caminhoneiros. Onde que a Cargo Online consegue auxiliar nessa falta de caminhoneiro e na forma de combater a falta de caminhoneiros? Onde é que entra a Cargo Online nisso? Legal, né? É um pouco daquilo, né, do empreender, né? Você sempre começa com o objetivo e depois você vai vendo, você precisa começar para entender o tamanho, né, da oportunidade ou da dificuldade do desafio que você vai ter na mão. Quando a gente pensa em ser mais eficiente, né, em usar dados, né, essa história que eu acabei de comentar, e levar esse dado para o motorista, eu começo a fazer um exercício em paralelo, que é entender efetivamente quem é o bom motorista na visão do transportador. Tá? Eu começo a perguntar isso para ele. E aí você começa a notar que, na visão do transportador, o bom motorista não é só o que dirige de forma econômica e de forma segura, né? Do ponto de vista de dados, de perfil de direção. Você tem N outros indicadores que te levam a
E isso é interessante, que depende de operação por operação, né? Então, tem operação que eu falo que preza muito pela varia de carga, tem operação que preza muito, né, pelo no-show. Então, como é que você cria esse ambiente para que você possa motivar os motoristas a ser bom dentro da tua expectativa? Você começa a entender isso, começa a entender qual é a expectativa da transportadora com relação ao caminhoneiro. E aí, você começa a notar que o buraco é mais embaixo. Não só na expectativa do caminhoneiro, como o motorista enxerga tudo isso, tá? Então, vamos pensar aquela velha máxima do básico bem feito, né? O caminhoneiro muitas vezes não sabe nem por que ele está bloqueado. Essa é a verdade, né? Então, muita operação distinta que ele entra, muda, enfim, esses assuntos vocês já trataram bem a fundo aqui, é do conhecimento de todos, né? Então, a retenção do motorista, muitas vezes, quando a gente começa a olhar para essa questão do safety, ela desemboca em trazer ele para o jogo, e aí você começa a criar boas práticas que vão fazer com que ele olhe para a operação e fale, opa, aqui eu estou sendo bem acolhido. Ele não tem aquela sensação que ele só está apanhando. Então, desde explicar para ele, né, como as coisas são, porque são, quais as expectativas, como é que eu tiro o proveito disso, percebe como a própria tecnologia ela é parte disso, né, olhando aí para os dados de telemetria e tudo mais, mas como é que eu crio, coloco todos esses indicadores, todo esse conhecimento que o motorista precisa ter na palma da mão dele, para que ele não opere às cegas, porque essa é a sensação que a gente tem, né? Quando você começa a estudar o caminhoneiro, ele te passa justamente essa percepção. Ele opera um pouco às cegas com relação a todos esses processos, todas essas tecnologias que foram embarcadas no veículo, né, nessas últimas décadas. Então, a carga online, ela ajuda muito no processo de retenção, né, e atração do caminhoneiro, porque ela vai criar um ambiente mais justo. Eu costumo dizer que é legal você comparar um caminhoneiro com um vendedor, né? Imagina que você contratou um vendedor para o teu time. Você bota ele para vender, mas você não explica no detalhe como funciona o produto ou serviço e não coloca meta, ou coloca uma meta confusa. Ele vai vender bem? Não vai. Ele não vai bater cabeça. Ele vai bater cabeça. E a gente acha que o motorista, porque ele tem habilitação, né, de acordo, compatível com aquele tipo de implemento, ele está apto para ingressar na operação. Ele não está. Muitas vezes ele não está, né? Então você precisa, primeiro que tudo, injetar conhecimento nele para aquele tipo de operação específica, e você precisa calibrar cada vez mais quais são os indicadores para que ele se motive. Então o teu vendedor você vai reter e engajar ele como? E atrair. Com essa equação bem feita, né? E é uma constância, ciclo, né? é um ciclo, por tentativa e erro. E o caminhoneiro, a gente não respeita um pouco esse processo. Então, criar esse ambiente, né? Eu gosto de fazer esse comparativo com o vendedor, porque acaba ficando um pouco mais didático. Mas é nesse sentido. Quando você cria um ambiente ideal para engajar, motivar, recompensar e dividir o bolo, que daí você consegue ter métricas para dividir esse bolo, você acaba auxiliando nesse processo. Fantástico. E aí, cara, vem uma pergunta que eu acho que é muito importante também a gente fazer, cara. Uma vez que você começa a ter essas métricas de medição, esses KPIs, né, conforme mensurado por você, a gente começa a ter uma gestão à vista, né, Anor? A gente começa a entender aonde esse processo tem trazido benefícios para toda a macro cadeia operacional do contratante de um serviço desse, né? E aí vem a questão, qual o impacto que gera com a redução de custo, acidentes e o aumento do nível da qualidade da prestação? É total, né? São coisas que aí começam a ser complementares. Até eu diria que a ideia nasce em cima disso. Essa questão da retenção, ela acaba vindo por tabela, né? Ela é uma consequência. Eu brinco que eu mirei no alvo e acertei um muito maior, né? Porque hoje a gente, ironicamente, tá reduzindo alguns indicadores porque os caminhões estão parados por falta de motorista. Sem dúvida. Então, primeiro você precisa pôr o caminhão para rodar. Isso se tornou prioritário. Então, isso nem estava no escopo, né, quando a gente monta a carga online. Só que, se a gente pega dos últimos anos para cá, a gente tem dados extremamente preocupantes, né? Então, só para nivelar o conhecimento, são números conhecidos do segmento, né? Mas hoje a idade média, caso alguém não saiba, né, que está nos assistindo, a idade média de um caminhoneiro no Brasil hoje é 56 anos, né? E estima-se que 25%... 56 anos a idade. 3 anos a mais que eu. Idade média. Imagina, Anor, você que já tá querendo esperar isso aí, eu cara. já dobrei o cabo. E aí, Caramba, estima-se... eu não tinha noção Eu também não disso, tinha. né?
Ah, que bom que eu falei, eu acho que é... Não tinha Isso noção. é legal, cara. Isso eu não tinha noção. E estima, como a média é 56, estima-se que 25% se aposentem nos próximos 5 anos, né? E aí tem um outro dado que é interessante. A cada um ano, a cidade média aumenta 2, porque está saindo muito mais que entrando, né? Sim. E aí tem 2 motivos. O primeiro... tem um outro dado ainda, só, né? Que também é óbvio, mas é bom ressaltar, então. Isso é um problema global, porque o primeiro motivo é a geração que não tem interesse, Sim, e aí sim. o buraco é um pouco mais embaixo, como resolver. Sim. Só que no Brasil, 63% da nossa matriz logística está em cima do transporte rodoviário de cargas. É verdade. Então, quando você olha para a União Europeia e China, a gente está falando de cerca de 25% a 30% no máximo. Estados Unidos bate os 50%. Aqui passa de 60%. Então, nós somos muito mais dependentes desse modal. O caminhão autônomo não vai resolver esse problema. Não vai. Esquece isso, é muito pouco tempo, né? Não tem previsão para isso. E aí esse se torna, na minha visão, né, na minha opinião, sabe aquela brincadeira de Houston have a problem? Se você perguntar pra mim qual é o grande problema da supply chain hoje, porque o maior efetivo da supply chain é o caminhoneiro, né? Da logística é o caminhoneiro. No Brasil, é a falta de motoristas. Uhum. Então, todas as ações são muito bem-vindas. Tem N, de novo, né? Eu comentei no começo nascendo, mas a Cargo Online uma que vai muito de encontro a isso. E é claro que quando você olha para isso, né, para ações, e nas nossas andanças eu trato muito isso com o transportador e como embarcador, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho essa história do embarcador para vocês, isso é o que está na mesa. Como é que eu tenho conversado muito com os RHs? Como é que a gente faz para atrair, para reter? E uma vez que você olha para isso, você cai nas ações, você volta no tempo e olha, o que eu estou fazendo com os meus dados de telemetria? E aí você começa a buscar KPIs para dividir o bolo, né? Porque você começa a ter que pagar salários melhores, pagar bonificações melhores e começa a ter que criar mecanismos inteligentes para que isso aconteça. E aí, naturalmente, você volta à história, né, da telemetria, do safety, para redução de custos, acidentes, e claro, você vai aumentando o teu nível de serviço, porque, de novo, no nosso entendimento, o ambiente ideal não é só sobre dados de perfil de direção, é também sobre comportamento, e o motorista ele precisa entender isso, né? E aí você acaba sendo mais justo. O bom vendedor, às vezes... Aí talvez vá ser polêmico o que eu vou falar, mas não necessariamente é só o que vende, né? Exatamente. Você tem outras coisas. E assim, a tradição do transporte rodoviário de carga no Brasil, a tradição, ela vem de pai para... Ela vinha até então Era uma transposição, de né? pai para filho. Então o vô era caminhoneiro, o pai era caminhoneiro, o filho vai ser caminhoneiro. Essa era, né? E hoje os grandes transportadores no Brasil foram caminhoneiros. Sim. Ninguém nasceu e pensou assim, vou ser dono de uma transportadora. Eu desconheço em 25 anos um dono de transportadora que nunca andou numa cabine de caminhão. Eu desconheço. Anor, desconheço. Tá? Eu concordo. Existe toda uma história aí atrás dos grandes transportadores. E aí os filhos, isso foi vindo de pai para filho, enfim. Coisa que não é a realidade de hoje. Hoje, um pai caminhoneiro, não é que o filho não queira ser caminhoneiro. Ele não quer que o seu filho seja caminhoneiro. Porque ele sabe todos os perrengues que ele passa durante o dia. Então, essa mudança de situação, uma pessoa se tornar, eu quero dirigir caminhão, né? Não vem da paixão da família, ele vem de uma necessidade profissional, né? Então, por isso que já recebemos aqui o representante dos caminhoneiros autônomos. Eu acho que vai ter que haver uma valorização muito maior da categoria, né? Uma humanização da categoria. Isso é imprescindível. Então, eu li alguns estudos que vai ter um déficit aí de 150 mil motoristas nos próximos anos. E não é daqui a 10 anos, é daqui a 2, 3 anos. Né? E aí vai colapsar, né? Mas, Maurício, voltando um pouco para a ferramenta de vocês, quem são os usuários do Cargo Online? Perfeito. Só complementando isso que você colocou, antes de você responder essa pergunta, eu vejo 2 grandes motivos. O primeiro é a geração em si, né, que por características não está mais interessada. E o segundo ponto, que eu acho que onde a gente pode atacar, né, complementando o que você falou, é
o porquê que o caminhoneiro não quer mais também que o filho seja caminhoneiro. É justamente isso que eu estava Porque comentando. ele tem um histórico de sofrimento dele, de desvalorização da categoria, enfim. E como é que a gente tenta, através da tecnologia, reverter um pouco isso? É isso que a Cargo Online vem tentando fazer. Uhum. Não existe solução fácil para problema difícil, né? Mas essa é a nossa. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo clássico? Nós três aqui fizemos parte de uma geração. É verdade. Eu talvez um pouco mais velho, mas só um pouquinho mais velho. O nosso sonho era fazer 18 anos Putz, para tirar a carta. habilitação. Né? Tu chegava a estar lá na folhinha. Lá. A geração de hoje não quer nem saber de carro. Não. Quanto mais dirigir um caminhão, né? Então, assim, mudou muito a expectativa de vida de como viver da geração de hoje para a geração passada, né? Agora pode ir. Não, isso aí. Eu falo que, assim, a gente tem que mirar alto, né? E pensando em estereótipo, valorização, acho que o melhor exemplo que a gente tem é a aviação, né? Então, a gente até tem essa frase lá no nosso site, que é motorista de caminhão é piloto de avião. Como fazer essa transformação? É bem complexo, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E quem são os nossos clientes, né? Obviamente o transportador, que ele é o principal contratante do motorista, né? Mas o embarcador também é nosso cliente. Por quê? Tudo gira em torno do embarcador, né, cara? E o embarcador, ele começa a sentir o impacto dessa falta de motoristas, tá? Então ele começa a perceber que ele precisa entrar nesse jogo. Até porque a carga, se é mal entregue do ponto de vista do motorista se comportar mal no cliente, né? Sim. É a imagem do embarcador que está em jogo. Se esse caminhão se acidenta, tomba, acontece alguma coisa, o embarcador tem responsabilidade em cima disso. Então ele começa a entender que todas aquelas diretrizes que ela passa, todos aqueles treinamentos, né, que ela entrega para o transportador, por exemplo, não chega no motorista, né? Então ela começa a entender que ela precisa aproximar o motorista também ali do dia a dia dela. Então a Cargo Online hoje ela cria esse ambiente, né, que eu vou explicar um pouquinho mais detalhado como é que se comporta, como é que funciona, tanto para o transportador quanto para o embarcador. Tá? A Cargo Online, quando ela começa a fazer esse trabalho de trazer para si ou levar para o motorista a conscientização e a mudança de cultura, que eu acho que esse eu acho que esse é o grande objetivo, né? Que reflexo que vocês já viram na parte de custo, tanto na parte de redução de custo, de operação, acidente, o que vocês já conseguiram na experiência e nos cases de sucesso de vocês trazer de melhoria para o transportador? Eu vou citar um exemplo que, inclusive, hoje eu tive participando num bate-papo de um grande cliente nosso. Posso citar ele aqui, porque esse número é aberto, a gente acabou de comentar ele numa plenária. Mas o Grupo Tombini, né, que são cerca de 2.000 veículos, são bem grandes. Tá, mandar um abraço para o nosso amigo Clécio. Grande Clécio. E para a Mari também, um beijão, Mari. Então, tá entre aí as maiores transportadoras do país, e números oficiais que eles passaram para nós cerca de algumas horas atrás aí. Em 3 anos, eles reduziram 65% a quantidade de acidentes. Sim. Tá, com esse tipo de iniciativa. E basicamente o que é essa iniciativa? Que você falou, cultura de segurança e educação. E aí, vou começar a explicar um pouquinho do que a gente faz. Sim. Tá? Vamos lá. O primeiro módulo, a gente é um super app, tá? É um aplicativo, né, que você pluga diversas funções na mão do motorista. Tá? O primeiro módulo, a gente modulou a solução, e o primeiro é a coisa mais básica possível, que é treinar o motorista do jeito certo, tá? No digital. Por quê? Grandes frotas, né, ou o embarcador, como eu já comentei aqui, que tem dificuldade de colocar suas diretrizes lá na ponta para o caminhoneiro. Se você tiver uma operação muito redonda, sabe, que tem pouca rotatividade, que só está piorando, porque a falta puxa a rotatividade, né? Mas aquela frota dedicada, ainda assim, você se estruturar bem, você faz uma integração bacana, um onboarding legal, tá? Mas a hora que ele sai para voltar de tempos em tempos para reciclar, é muito difícil, tá? Então, o presencial, ele é
crucial, até porque você tem questões relacionadas à dirigibilidade, que não tem como fazer se não tiver alguém do teu lado ali. Mas complementarmente a isso, precisa digitalizar todo o conhecimento das operações de transporte e colocar isso de uma forma muito lúdica na mão do motorista. Quando a gente percebeu que tinha esse gap de comunicação, que a informação não chegava, comentei agora há pouco aqui que às vezes o motorista não sabe por que ele está bloqueado. E isso é culpa de quem? Cara, não é culpa de ninguém, não é culpa do rastreador, não é culpa do gerenciamento de risco, é o contexto. Você não consegue levar para ele. Você não faz gestão disso. Você não consegue fazer com que isso chegue. Ou ele esquece, porque ele é um profissional de campo, né? Sim. Se a via principal é sala de aula, você bota um caminhoneiro 2 dias, 3 dias em sala de aula, ele já quer sair de viagem. Sim. Né? Ou na volta ele quer estar com a família, porque ele já Exatamente. ficou, né, semanas fora de casa. Então, como é que a gente cria um ambiente simples, né, para capacitar, para treinar esse motorista? Então, a gente desenvolve um primeiro módulo educacional, tá? Só qual foi o nosso entendimento aqui? Você tinha alguma coisa de direção eficiente e direção segura, pronto. No formato ideal, que eu considero o vídeo curto, podem ter outros Eu formatos, concordo tal, plenamente com você. mas é o microlearning, é o vídeo curto, né? E aí você senta na bola e, de novo, vamos entender todo o conhecimento que o motorista precisa ter, né, para ingressar naquela operação. E aí vamos entender que pode ser uma cegonha, pode ser uma câmara fria, pode ser qualquer tipo de De implemento. qualquer natureza. Mesmo dentro do próprio segmento, né, por exemplo, frigorífico, se ele mudar de transportadora, que muda de embarcador, já muda muita coisa. Muito. Então a gente percebe que ele, quando eu falo que ele opera cegas, não é só sobre dados de perfil de direção, é sobre diretrizes. Ah, eu fui advertido dentro daquele embarcador porque eu ingressei usando o celular naquela área. Mas ele nem sabia. Ele não fez um processo integracional à ambiência daquela indústria. Exatamente. E aí tem conteúdos que são obrigatórios por questões... tem órgãos fiscalizadores, tem alguns conteúdos que são obrigatórios, isso já é um pouco mais maduro. Mas comece a entender por que o transportador e o embarcador têm interesse em ver valor, porque olhando para o básico bem feito, que é como é que eu capacito o motorista, você precisa levar conhecimento na ponta. Educação é muito importante. De novo, a história do vendedor que precisa conhecer muito bem o produto, o serviço, ter dicas, né, práticas. Sim. Então precisa aí nesse sentido. E aí tem uma história interessante, porque a Carga Online é uma empresa de tecnologia. E a gente criou um módulo muito com a cara do motorista. Ele tem uma visão ali de Netflix, hora ele se comporta como feed, né? Ele se comporta como uma cara de Instagram. Porque a gente trouxe, tem muita psicologia em software, né? A gente usa o que você já conhece, não inventa a moda. Não queira reinventar a moda. Reaproveita o modo do que está ganhando. Exatamente. Então a gente cria esse ambiente. Tem outras funções, tá? Eu tô citando aqui a capacitação, mas entenda que é uma comunicação que é reinventada, porque hoje como isso funciona via de regra, pelo WhatsApp, não é nem pelo e-mail, porque muitas vezes o caminhoneiro não tem e-mail. E o WhatsApp, a gestão do que está trafegando de conteúdo, de informação, ela é caótica. Você não consegue emitir um certificado, saber quem viu, quem não viu e tudo mais, né? Mas qual é a história interessante que eu ia contar? A gente cria esse ambiente, então, que tem esses formatos, né? As pessoas podem interagir como um fórum, você pode fazer pesquisas junto ao motorista, né? Tem uma comunidade lá que eles podem interagir entre eles. Você falou, pô, legal, sou uma empresa de tecnologia, criei um módulo aqui de capacitação, vendi o conceito e entreguei na mão do cliente. Aí você começa a entender por que uma coisa tão básica nunca funcionou. Porque não tinha conteúdo. Nesse formato que eu tô falando, não tinha. Você tem PowerPoints maravilhosos que o Master Drives aplicam no presencial, mas quando você leva isso pro digital não funciona, né? Então, eu tive que montar uma produtora de vídeo. Que bacana, cara. Eu tenho hoje uma produtora. Eu fiquei sabendo mesmo, cara. Você tem, então, toda uma estrutura. Eu tenho jornalista, eu tenho captadores de... Tenho. Que legal, meu irmão. Eu tenho um jornalista lá que virou um oráculo do segmento. Por quê? Porque faz 4 anos que eu digitalizo as operações de transporte. Na visão prática de cliente por cliente, transportador por transportador. Boa parte destes conteúdos vem dos embarcadores, né? É a expectativa dos embarcadores, são as regras de embarque e desembarque. Então hoje eu fiz do limão uma limonada, porque eu achei que ia ser um problema
Por que eu criei a produtora? Mas, Maurício, tem tanta produtora. Pega uma produtora de mercado e pede para ele fazer. Eu vou usar o exemplo. É caro, eles não entendem. Não. Eu vou usar o exemplo. Por que nós temos o nosso departamento de marketing internalizado na empresa? Porque o tempo que eu iria perder para tentar explicar para um prestador externo o que a empresa faz, cara, ia levar 1 ano. É isso aí. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, ela tem que viver o ambiente da empresa. Isso tem que ser orgânico, não pode ser de outra forma, né? E aí eu queria te fazer você falou que montou uma produtora de vídeo, ok? Você esses são vídeos específicos para cliente ou são vídeos genéricos ou tem os dois? São vídeos específicos para os clientes. Por quê? Sob medida. Sob medida. Só que eu consigo... eu criei um formato, né? Que é relativamente escalável, tá? Então, eu consigo passar 2 dias dentro de uma transportadora. De novo, é o expertise. Você sabe o que vai vir depois. Né? Então, eu consigo mandar um time passar 2 dias dentro de uma transportadora. 3 dias no máximo. Assim, 3 dias não tem mais o que fazer. Você sai captando tudo que é imagem. Você tem material para trabalhar 1 ano. Entendeu? E aí, o que é esse material? Me manda teus conteúdos, né, relacionados à segurança viária. O que pega tua carga, quais são as principais avarias, quais são as diretrizes dos teus embarcadores. E a gente chama isso de design instrucional, né? Principalmente no digital. Então, aquilo que não estava chegando para o motorista, eu pego o transportador pela mão e falo, cara, me manda tudo que você tem. E a gente sai digitalizando. E aí, por exemplo, para materializar bem, vamos pensar num conteúdo bem técnico, porque daí vai desde conteúdo de como se comportar dentro, né, de um cliente, como ser gentil, esse tipo de coisa, né? Hoje eu tenho mais de 300 tópicos, assim, que a gente já foi... Eu vou tabulando isso para entender o quão... Porque daí eu consigo contribuir também com os meus novos clientes, né? A gente sempre faz sob medida, mas às vezes você traz um tema que você tá meio perdido e falou, vai por aqui, vai por ali, porque né, você acaba compartilhando nesse sentido de apoiar. Mas direção econômica, tá? Eu demorei, assim, eu tive que... Aí é a curva de aprendizado que a gente vai tendo, né? Como é que você ensina um caminhoneiro a dirigir de forma econômica? Não na forma econômica, na forma extra-econômica. Extra-econômica. Porque o objetivo é a extra-econômica. O que é faixa de torque? Que é a direção extra-econômica? Inércia. Inércia. O que é topografia? Como é que você bota isso na cabeça do motorista? A gente gravou umas 3 vezes. E o melhor formato que existe, que a gente aprendeu, é fazer o que a gente chama de roteiro invertido. Porque tudo eu quero conteúdo para roteirizar, para daí gravar. Eu falei, gente, vamos fazer invertido? Grava um master dirigindo. E aí eu sempre recomendo que as pessoas não apareçam. É dica, tá? Porque depois a pessoa sai da empresa e perde o vídeo. Entendeu? E a gente grava. E aí a gente deixa só pernas e braços aparecendo ali, filma o painel e tal. E aí o jornalista, ele pega todo... porque é difícil você usar as pessoas como atores que não são atores, né? Então, deixa ele explicar e aí você vai produzindo conteúdo sob medida. Hoje eu tenho, assim, módulos produzidos para alguns clientes sobre direção econômica que o papel do Master Drive é validar se ele está fazendo o que ensinou no vídeo. E se ele não estiver atingindo a média, porque o teu sistema de telemática está puxando informação da CAN e mandando isso para ele, ele tem que revisitar o vídeo. Então você tem um plano de ação em cima do dado, do KPI, do indicador que não está sendo atingido. Então você consegue na entrada e eu falo que a entrada e a saída de qualquer mecanismo de avaliação, de qualquer KPI, de qualquer indicador, é a capacitação. Então se você não tem o conteúdo, você não prepara e você não corrige. Então faltava isso. Então esse é o primeiro módulo que a gente tem, que é o ambiente do digital, é a plataforma em si, é o aplicativo, né? Mas ele precisa ser recheado de conteúdos, e aí a gente tem a produtora. Por que fazer sempre sob medida? Porque isso gera muita conexão com o motorista. Muita conexão. Você traz aderência, né, Maurício? Você traz aderência. Até dentro dessa temática que você está trazendo, eu queria perguntar o seguinte. Hoje eu trabalho num embarcador do ramo de alimentício e a gente enfrenta, por óbvio, uma
embora indiretamente, né, mas dói diretamente na gente, que é a questão primeiro, a diminuição de oferta de mão de obra, que é o que a gente já abarcou aqui nessa mesa, e depois o que você acabou de abordar, a qualificação e a qualidade dessa mão de obra que ainda existe no mercado. E aí você falou da questão da produtora de vídeo e tudo mais, e uma das coisas que me é muito sensível é, primeiro, a questão da qualidade da condução desse produto. Então, a questão da gestão da temperatura, né, é uma coisa que eu vejo que muitos motoristas, eles são sazonais, né, e acaba transitando de um tipo de carga para outro, ele sai da carga seca para a carga frigorificada, e ele não tem noção de como setar o frio no equipamento de refrigeração da carga. Um outro detalhe é a questão do cumprimento das regras peculiares de risco, né, que é o PGR. Então, foi muito bem feliz quando você cita que tem de ser feito sob medida o vídeo institucional. E aí vem a questão do PPA, que é o Plano de Prevenção de Acidentes, né, que também pode vir abarcado na preparação da capacitação desse motorista. E o mais brilhante que eu achei interessante é a questão dos vídeo shorts. Porque, cara, não menosprezando um profissional de transportes, mas ele é como se fosse uma criança. Né, ele se dispersa rapidamente, porque o foco dele é a estrada, ele quer dirigir. Mas isso não é inerente ao cara do transporte. Hoje, por que TikTok é limitado o tempo de vídeo? Por que Instagram é limitado o tempo de vídeo? Porque as pessoas não têm mais paciência para ficar ali. Então agora tu imagina, se tu não tem paciência pro entretenimento, tu vai ter paciência para treinamento, velho, mas nem fudendo, velho. É isso aí. E o cara tá ali no caminhão pensando que ele tem 1.500 quilômetros pela frente. Não, ele tem 1.500 quilômetros pela frente. Então, assim, tem que ser coisas curtas. Não pode ser, senão tu vai fundir a cabeça do cara. Sim. Né? Maio, eu vou em seguida encaminhar para vocês e não sei se tem possibilidade de alguns materiais ficarem disponíveis aí pro time que tá assistindo, mas eu tenho vídeos, assim, que trata exatamente essa dúvida. Configuração do Carrier, configuração do Thermo King, configuração por ano, né, porque às vezes muda o painel porque teve uma atualização no produto. E de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a verificação da temperatura, a depender do tipo de carga. Tudo isso é videozinho de 1 minuto. Ele não erra mais. Se errar, você tem como cobrar, porque não tá mais às cegas. Na integração você fez isso. Mas o cara entrou lá na correria, na operação, porque o caminhão estava parado, eu peguei com o motorista qualquer. Cara, em meia hora, você injeta uma carga de conteúdo absurda num formato TikTok. Entendeu? Percebe o quanto isso é tão poderoso quanto o dado que vai avaliar qualquer outra coisa? Sim. Né? E se não estiver fazendo, tá lá o plano de ação na palma da mão dele. Então você acaba... Foi, né, como eu disse aqui, foi um mal necessário no começo, mas no fim das contas foi algo que no primeiro ano de empresa, assim, a gente produziu muito conteúdo, até hoje a gente produz, porque eu falo que tem que ser sob medida. Ser sob medida também, o nosso aplicativo ele é white label, tá? Que legal, cara. Eu posso colocar minha marca lá. Eu gosto muito do transportador ou do embarcador passar para o motorista essa pegada do acolhimento. Tá aqui o meu aplicativo, tá aqui o meu cuidado, tá aqui o que você precisa saber para entrar na minha operação. Muito bacana mesmo. É isso aí. E esse é o primeiro módulo, que é só capacitação. O segundo módulo é o nosso módulo mais poderoso. Tá? É onde está ali a cerejinha do bolo, né? Porque, ok, treinar é bom. Sim. Só que o caminhoneiro, né, cachorro que levou pedrada tem medo de olaria, né? Como falo. Então ele é averso à tecnologia. Então você tem duas formas de fazer com que ele consuma isso, né? Aí foi o nosso primeiro entendimento. Primeiro é obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade, ok, você tem que assistir, se não assistir, você não carrega, ponto. Isso aí, né? boa. O segundo é engajar. Aí entra o nosso módulo de gamificação. Legal, tá? Aí esse módulo, só que de novo, né? Foi algo que a gente percebeu que tinha que ser um pouco diferente. A gamificação não é só sobre a capacitação, não é só sobre o perfil de direção de maneira econômica ou segura. Então você pode criar um ambiente de pontos que vai levar para um prêmio, para um salário, para
um valor ali de bonificação diferenciado no final do período? Sim. Só que, de novo, quando você pergunta para o transportador quem é o bom motorista, você tem que pegar e respeitar também, tanto na capacitação, que você respeita a estrutura de conteúdo, na gamificação você respeita a estrutura de KPIs. Então, o que a gente faz hoje? É importante a varia de carga, é importante a advertência dentro de clientes, é importante velocidade, pista seca, pista molhada, é importante o uso do celular, e seu veículo tem câmeras, né, para detectar o uso. Então a gente consegue criar na plataforma um ambiente gamificado onde você calibra quais são os teus KPIs. E aí, se você vai puxar mais para a direção econômica, mais para a direção segura, mais para retenção, você quem define, depende muito da tua dor. Mas a gente criou, eu tendo a dizer, né, que os dados mais robustos e mais fortes continuam sendo, sem sombra de dúvidas, dados de telemetria, dados de câmera. Mas você respeitar essa estrutura dentro do transportador é muito importante, né? O que é importante na visão do transportador. E é muito legal, porque isso foi uma coisa que nos 18 anos, né, que os 10 que a gente trabalhou junto, eu tive que desaprender, desconstruir. Eu falei, cara, a gente não sabe quem é o bom motorista, a gente não tem transportador. Pergunta pro cara, né, que contrata. E é legal porque, via de regra, os transportadores têm alguma coisa pronta, às vezes muito madura. Só que o que ele faz? Ele planilha tudo e no final do mês... Não é que ele gaveta, daí ele executa aquele algoritmo, né, de avaliação, né, porque ele tem todos esses, a multa, ele tem lá a regra do jogo dele, né? Ele não aplicou o conceito de gamificação, que ele vai isso na mão do motorista de uma forma lúdica e rápida, né? Mas ele tem. Só que ele paga lá mensal, bimestral, trimestral, anual, que seja, faz um programa assim. Só que isso tá na planilha, não tá no digital, né? É como se fosse o PowerPoint da capacitação. E aí o motorista ou ganha ou não ganha. E ele continua cegas, porque ele não foi treinado direito para aqueles indicadores, e você criou o programa, deu visibilidade, alguns entenderam, alguns não entenderam, e no final do mês você falou, você recebeu, tá tudo bem. Se não recebeu, você compra briga. Porque ele não entende aquilo, não está gamificado. E aí você cria um problema, não uma solução de retenção. Né? Sim. Porque daí, mas por que eu não ganhei? Daí tem que chamar o cara, tem que ficar explicando, é um puta, né? Uma coisa bacana, Maurício, que você pontua sobre a gamificação, você com um paralelo, o Waze. Tipo assim, o Waze você não precisa, para nós que somos da velha guarda, né, Anora, a gente não precisa toda hora estar com o GPS ligado. Então, eu vou na casa da minha mãe. Eu sei ir pra casa da minha mãe. Sabe que em São Paulo eu não vou na padaria sem ter um Waze ligado. Mas você sabe porque a padaria eu posso levar 40 minutos para chegar na padaria. Exatamente. Mas aí é isso aí. Se eu errar a pegada na padaria, eu tô morto. E aí, o que acontece? É verdade. E aí, o que acontece? O que o Waze fez? Ele gamificou. Sim. Você pode ver que tem o ranqueamento dos motoristas. Não sei se você já viu dentro do Waze, e você vai passando de nível 1, 2, 3, até que você ganha uma coroinha, né? Que você está dentro da sua região, você é um dos caras dos maiores pontuadores. E, cara, quem é competidor, que é uma questão intrínseca da natureza humana, de ser competitivo, de sempre querer estar no topo da cadeia alimentar, isso força o cara a usar o Waze. Então, quanto mais eu uso, mais ponto eu tenho, mais eu tô na minha região ali, eu tô pontuando, eu tô na cadeia, assim, no topo da montanha. E uma coisa que é muito importante é você gratificar o bom motorista que se debruça sobre as regras. Né? A gamificação, a consequência de uma boa gamificação é justamente fazer o reconhecimento. Você pode até não ter, tipo assim, putz, eu vou dar um carro para ele. Mas, cara, dê um jantar pro casal. Pô, o cara performou naquele mês uma coisa legal. Desculpa, ao meu ver, um jantar para o seu motorista levar a esposa num restaurante bacaninha, leva ela no Outback. Pô, o cara esse mês, ganhou, ele pontuou muito bem na jornada dele aqui, ele atingiu todas as nossas expectativas. Pô, tá aqui um voucher, cara. Você vai levar tua esposa para um jantar no Outback, que não é caro, mas, cara, que normalmente o motorista ele não vai ter tempo ou vai imaginar levar a esposa no Outbackzinho. Vai lá, legal. E isso vai motivar todo o ciclo que entorna ele. Vai falar, pô, que legal, cara. Maurício pontuou, ele fez legal a viagem dele. As viagens, não sofreu colisão, não tombou a carreta, não colidiu, respeitou as regras.
e levou a esposa para comer num restaurante bacana, bancado pela transportadora Sim, ou sim. até pelo embarcador também. É muito legal isso, cara. Eu falo que assim como a gente na Cargo Online se tornou especialista em criar o conhecimento ideal, a gente se tornou especialista em criar a gamificação ideal. E, de novo, a gamificação ideal, complementando, contribuindo um pouco o que você colocou, ela não necessariamente é um ranking, tá? Porque o motorista, você pode criar um ambiente que ele vai competir com ele mesmo. Sim. O cheque está na mesa. Eu tenho clientes que operam com 4 gamificações correndo em paralelo. 4 ou 5. Deixa eu listar aqui que eu vou lembrar. Ele tem uma gamificação para produtividade. Legal, importante. Ele tem uma gamificação para zero violação. Uma transportadora de química, então é zero mesmo. É zero, não pode E ter. se tiver uma, ele perde R$1.000. O cheque está na mesa. Ele não pode exceder velocidade. Ele não pode ter uso de celular. Não pode ter nada. Faz parte do jogo dele. É o que é importante para ele. É a régua dele, tá? Ele tem uma outra gamificação. É produtividade, zero violação, média, porque daí ele quer olhar forte para combustível também. E essas 3 somadas desembocam. E essa aqui ele competindo com ele mesmo. Aqui é R$500, aqui é R$1.000, aqui é R$500, entendeu? E tem uma última, que daí é a soma dessas 3, que daí leva para um ranking pro final geral. do ano, que chega a pagar até carro. Que legal. Entendeu? Percebe, voltando à tua pergunta, por que isso tem a ver com retenção, com engajamento? Sim. E aí, se ele fica nesse de produtividade, tem um indicador lá que se ele fica um tempo na empresa, só por ele ter ficado esse tempo, ele já recebe um valor. Então o cara não sai, porque ele fala, se eu ficar mais aqui 60 dias, 90 dias, eu já vou ter um bônus. Então você vai tornando a experiência com a transportadora ou com o embarcador mais atrativa, mais interessante. E respeitando esses... Então eu falo que assim, ó... qual é o dado que você tem? Qual é a tecnologia que você usa? Qual é a planilha que você considera aí que é importante para a tua operação? Vamos colocar isso na mão do motorista o mais rápido possível. Capacitação e gamificação. Capacitação digitalizada, somada com a presencial. A presencial tem que ter. Só o digital eu acho que é fraco, é fragilizado. Acho que tem que ter o presencial. Pelo menos na integração ali tem que ter. Né, para culturar ele no processo. Junto com o modelo de gamificação flexível, respeitando as regras. Quais são as regras? Pega o que tem, começa por ali e daí amadurece. Tem uma curva de aprendizado. Tem coisa que, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. É que nem PGR. Se tu iniciar um plano de gerenciamento de risco numa operação e tu já iniciar ela arrochando no 100%, vai dar pau o negócio. Então, assim, você tem que ir apertando, ajustando conforme o andar da carruagem. É isso. Né? Qual o valor que você já investe, tanto em dado quanto em premiação? Vamos potencializar isso. Entendeu? Como você potencializa? Colocando tudo isso na mão do motorista no timing certo. Ele tem que saber que o indicador está lá, ele tem que respirar isso, ele tem que sofrer a dor da perda imediatamente quando ele cometer uma violação, e ele tem que estar treinado para entender muito bem como são as regras do jogo. Capacitação e gamificação junto na mão do motorista. Isso é safety puro. Entendeu? Isso funciona muito mais do que às vezes você ficar numa busca desenfreada pelo dado. Aí volta um pouco da minha história, que eu falo, cara, o que a gente faz com tudo isso aqui? Né? Agora a Cargo Online veio para dar um pouco luz a isso, né? Sabe que logicamente não precisa falar isso, mas as redes sociais dominam o nosso meio, né? Então tudo é rede social hoje. A rede social para vocês é um aliado ou é um inimigo? É um enorme aliado. Por quê? Se você monta programas como esse, e nesse processo de criação dos conteúdos você já aproveita para engatar o teu marketing, posta tudo que você puder no TikTok e no Instagram e deixa o mercado ver que isso está acontecendo. O motorista vai ver, o mercado vai ver tuas boas práticas, vai ver como você operacionaliza isso no dia a dia. Vai falar, cara, lá tá organizado o negócio, os caras têm realmente um programa de reconhecimento. É como se fosse um cargos e salários. Não, eu acho que passa a ser uma propaganda para recrutamento. É total. Né? Assim, ó, uma outra coisa, né? Aí é pitch de venda meu, né? O embarcador,
adora esse tipo de iniciativa quando o transportador tem esse tipo de programa. Os auditores dos órgãos fiscalizadores adoram. Então, é uma ferramenta de marketing puro. A rede social, ela apoia muito nesse sentido, muito, muito. Sim. E assim, hoje nós estamos a sigla da moda, né? Virou ESG, né? Essa é a sigla da moda. Nós tivemos lá o SSMA, nós tivemos passamos por uma série de coisas. Hoje, o ESG é a sigla do momento. E o motorista entende isso? Você consegue inserir ele nesse meio? O que é ESG? Anor, tem olhando pro ESG, a gente não debruçou em explicar para o motorista o que é ESG. A gente ainda não teve essa demanda. Mas qual é uma bandeira que eu tenho fortemente levado para o mercado? Nós estamos vivendo... Você usa uma palavra muito forte, eu concordo plenamente com ela. A gente está à beira do colapso pela falta de caminhoneiros. Isso é um problema para o transportador, óbvio, ele que já está ali sofrendo, angustiado com isso no primeiro momento, porque ele que contrata, né? Só que o embarcador, ele começa a ver que isso vai dar problema para ele. Óbvio, o transportador existe para transportar o que a indústria fabrica. Sim. Então o embarcador, ele começa a olhar para isso. E qual é a bandeira que eu tenho levantado? Muitas vezes, nas conversas com os embarcadores, ainda tem uma cultura de que isso é problema do transportador. Esse problema não é do embarcador, esse problema é do transportador. Ainda vejo muito isso acontecendo. São poucos os embarcadores que estão olhando, poucos talvez esteja sendo injusto, porque está aumentando, né? Mas cada vez mais o embarcador ele começa a ver que ele precisa se envolver nisso. Só que o embarcador normalmente são estruturas muito grandes. E aí, quando a área de... Não, e o transporte é 0,10% do processo. Esse é o ponto. Entendeu? E aí, o negócio dele não é transporte, o negócio dele é fabricar. Perfeito. Não é o core dele. Não. O logística é um custo. É um custo, é um serviço, é uma tomada de serviço. Isso. Ainda que agora a logística está virando um novo marketing, porque prazo de entrega tá pesando. Então começa a ter um pouco mais de protagonismo, mas eu concordo contigo. Sim. Ainda não é a cereja do bolo. Só que isso é real. Então, eu acho que a gente que é do segmento, né, e precisa disseminar essa mensagem, que é assim, você enquanto área de logística, área de supply, não tem força para captar recursos para investir em programas de valorização do caminhoneiro, porque o teu core não é esse, transportar, você já paga a transportadora para cuidar disso. Cara, se sensibiliza com tudo isso que a gente está falando, que é um problema, que vai ser um problema, e bota o caminhoneiro na sua pauta de ESG. Entendeu? Porque aí todo embarcador está olhando para ESG. E nada, né? Nada não, né? Tem várias ações aí de ESG que fazem sentido. Mas o caminhoneiro que está bem treinado, que está bem motivado, ele vai dirigir de forma mais econômica, você está reduzindo a emissão de poluentes. Então tem uma pegada ambiental muito forte. Sim. E a social nem se fala, né? Porque é uma profissão que está aí sendo cada vez mais sucateada, cada vez faltando profissional, justamente porque faltam ações sociais. Então eu acho que o ESG, por trás disso tudo aqui, tem muito a ver com dar esse toque para os embarcadores. Cara, bota o caminhoneiro na sua pauta de ESG, que você vai fazer um favor enorme para o Brasil, porque a gente é para o mundo. E para o Brasil, porque a gente é muito dependente desse modal, desse profissional, para que os produtos continuem chegando aos seus destinos em tempo hábil e tempo correto. Claro que o caminhoneiro, ele entender de tudo isso, né, é um processo, eu acho que falta muito mais base, né, antes de entrar numa discussão, não que ele não tenha que saber, óbvio, né, que ele tem que entender isso, mas o embarcador, ele tem que entender isso urgente, que ele tem que pôr o caminhoneiro na pauta de ESG dele, porque é a via que está na moda, né, e que aí ele consegue possivelmente angariar recursos para investir em programas que ajudam as áreas de supply dos embarcadores. Fantástico. Veja bem, tu falou aqui, nós estamos aqui há 1 hora falando sobre caminhoneiro. Só que não é o caminhoneiro que faz parte desse, não é só o caminhoneiro que faz parte desse processo. Nós temos aí RH,
nós temos aí o Operacional. operacional, nós temos aí o dono da transportadora, nós temos o filho do dono, nós temos o administrativo, nós Sim, temos o perfeito. financeiro, nós temos o compras. Cara, como fazer? Porque, assim, quando eu vejo esse tipo de projeto, eu vejo uma mudança de cultura na empresa, Uhum. né? E se você não fizer tudo isso aqui girar em torno dos objetivos que vocês querem, se uma ponta dessa aqui falhar, Sim. não vai acontecer. Como mudar uma cultura numa empresa a ponto de chegar num save do projeto Sim, considerável? Eu concordo. Não adianta. Esses dias eu ouvi de um gerente de RH de uma grande transportadora falando que ele estava boa parte do dia dele indo na operação para ver como é que eles estavam, porque ele não aguenta mais motorista chegando que o fulano de tal maltratou ele mal. Ele foi, eu mapeei que o principal motivo de perda de motoristas está na relação com a operação, né? E você colocou isso no começo, né? O transportador hoje, ele é o ex-caminhoneiro que deu certo. A grande transportadora hoje é o ex-caminhoneiro que deu certo. E isso não é pejorativo, tá? Isso Não, isso é mérito. Isso é mérito. Não, as pessoas não levar para outro lado, né, cara? Não, vamos deixar isso claro. Então, antigamente, a cultura do dono era a cultura do caminhoneiro. Ele tinha protagonismo justamente porque quem estava no topo ali do processo era um caminhoneiro que entendia do campo. Sim. As empresas crescem, elas se departamentalizam. E aí você começa a ter esse problema que você tá. Você tem vários profissionais que nunca respiraram o campo, né? E que são essenciais, que impactam diretamente na rotina do caminhoneiro. E aí, fazendo uma meia-culpa aqui, né? Enquanto fornecedor da cadeia de suprimentos, o caminhoneiro, ele era o último da fila. A gente sempre olhou muito mais para roubo do que para... né? Então, essa atmosfera contaminou todo mundo, até as transportadoras que cresceram, se departamentalizaram. E aí é isso. O caminhoneiro hoje, a gente precisa dar um up na imagem dele. Né? Como é que a gente faz isso? E aí, sim, a gente já começa a ter esse entendimento por parte das lideranças, porque aí é que está. A falta do profissional, ela está fazendo com que o processo se reverta. Cada vez mais o pessoal está descendo a lupa e falou, opa, peraí, como é que eu atraio, como é que eu retenho, o que eu faço, como é que eu paro de perder, como é que eu diminuo meu turnover em cima disso aqui. E aí eles começam a mapear e começam a entender que muitas vezes está lá no ar-condicionado o problema. Tá? E aí os nossos módulos também servem para isso. Tá? Principalmente porque a solução é um white label, então você cria um ambiente em que você pode produzir conteúdo sobre boas práticas, não só para o caminhoneiro, mas também para o time do administrativo. Então você começa a entender que tem que envolver todo mundo no processo. Tá? Então a gente consegue também apoiar muito nesse sentido, né, de aculturamento. Um grande desafio nosso é justamente porque essa departamentalização, ela não segue um rito, né? Com quem que eu falo? Eu falo muito com RH, mas gamificação às vezes você vai na frota. Então, a própria estrutura, né? O próprio persona, trazendo aí para o mundo da venda, ele muda de empresa para empresa. Sim. E às vezes você tem que... Eu falo que você tem que entrar como uma portinha, e aí depois você vai ganhando confiança, vai entendendo o escopo do projeto, porque cultura é uma construção de médio prazo. Você não vai mudar a cultura do dia para a noite. Não. Mas o que a gente pode fazer? É uma montanha que tem que mover aqui, né? E rápido. Várias ações, tem outras boas práticas, mas a via que a Cargo Online achou enquanto empresa de tecnologia vai nesse sentido. E vamos criar um ambiente em que a gente melhore toda a comunicação. No fim das contas é isso. Só que essa comunicação passa por vídeo curto, passa por produtora, passa por gamificação, passa por KPI. Mas é equalizar conhecimento, porque cultura é isso, né? Você estar com todo mundo na mesma página ali. Ô Maurício, deixa eu te perguntar. Imaginando todo esse cenário que você discorreu para nós aqui e tudo mais. O cara foi prospectado por vocês, foi abarcado dentro da plataforma, foi contratado, vocês entenderam a dor do tomador, né? Qual é o resultado final de tudo isso, cara? Digamos assim, tanto para quem está aqui na cadeia estratégica, né, na cadeira estratégica, para quem está aqui na ponta operacional,
Qual o resultado final de tudo isso? Para o motorista, o resultado final a gente chegou num ponto que ele precisa ver valor financeiro no processo. Vai ter que investir. Não adianta que a gente também não ser muito pragmático com relação a isso, né? É uma profissão que, por oferta e demanda, é a lei, né, do capitalismo, vai ter que ser mais valorizada, vai ter que pagar melhor. A grande discussão que eu vejo é como é que eu pago melhor sem sacrificar minhas margens, que também não estão, Que são baixas. não estão tão boas assim. A gente sabe que o mercado também vem passando por um momento muito, muito sensível. Então a busca lá na ponta para o caminhoneiro é isso que ele quer, e ele sabe que ele pode nesse momento escolher, né? É que ele veja melhores ganhos, mas você precisa criar esse ambiente em que, com tudo isso que eu estou falando, a transportadora consiga ser mais eficiente para dividir o bolo e não necessariamente o aumento de custo. Tá? Então, para o caminhoneiro, ele tem que enxergar isso como critérios claros e lógicos de como ele pode ser mais produtivo, tá? E ter melhores ganhos de uma forma justa, coerente. Porque hoje, de novo, essa questão dele muitas vezes operar, ele reclama de tudo, né? Eu falo, mas não era para ser esse salário, de novo, você cria uma gamificação, mas não é gamificada na mão dele, ele vai reclamar no final do mês. Então, e daí ele muda. Então, nesse sentido dele receber mais, não necessariamente dinheiro, mas um prêmio que seja, aí de novo, vai caso a caso, né? Lá na ponta é essa. Para o transportador ou para o embarcador, eu citei um exemplo aqui de redução de acidentes, mas eu costumo dizer, a gente até nasce olhando para redução de custos e acidentes, tá? Mas você vai aumentar o teu nível de serviço, porque o teu cliente, vamos pensar no transportador, o embarcador, um motorista que entende todas as diretrizes de como ele tem que se comportar lá dentro, né, da planta, vai aumentar o teu nível de serviço. Se ele entende... O SLA vai lá em cima. O SLA vai lá em cima. Se ele entende como é que ele tem que se comportar no descarregamento, no cliente final, vai aumentar o teu nível de serviço. Então vai aumentar o teu nível de serviço e, como a gente intitulou aqui, né, o nosso... esse bate-papo nosso, que tem um alvo maior, que é, cara, como é que eu reduzo o meu turnover, como é que eu atraio, como é que eu retenho, né? E aí rede social, divulgando tudo isso, dando visibilidade, isso ajuda, né? Então, tem clientes nossos que estão botando lá tráfego pago nos programas para os motoristas verem e se interessarem, o que você está fazendo aí, deixa eu entender como é que funciona esse programa. Só que percebe que esse programa tem que estar muito bem estruturado e precisa ser um programa robusto, porque não é só aumenta 500, aumenta 1.000, aumenta... Aí você vai cair num problema de margem, né? Que às vezes você tem que criar o programa para extrair leite de pedra aí das suas margens e gerar eficiência em tudo isso. E todo esse processo, né, envolve um processo ainda muito mais delicado e sensível, que é vender uma mão de obra que é escassa, não deixando de trazer o processo de humanização do processo. Completamente. Volta, né, para o administrativo, olhar para o caminhoneiro de uma forma ok, a gente ainda tem um problemaço com desvio de carga, então a gente não pode parar de olhar para isso, óbvio, a gente não vai sacrificar e aumentar o nosso índice de roubo, então tem que continuar olhando para isso, mas vamos ok, feito o trabalho ali, né, do tirar a pessoa mal intencionada, como é que eu olho para o motorista que está afim, né, que quer ter oportunidade de crescer, que quer ter a oportunidade de se aprimorar. E aí, só fazer mais um comentário com relação a essa história do embarcador no processo. A Carga Online hoje ela atende o embarcador e ela atende mais para o médio grande transportador. Esse processo nosso aqui, o pequeno transportador, tem lá 2, 3 caminhões, ainda não faz muito sentido. Né? Quanto mais motoristas você tem, mais você vai se preocupar com esse tipo de cenário. E aí o envolvimento do embarcador também é importante, porque esse pequeno transportador, vocês sabem, eles representam mais de 60% do mercado. Com certeza. Né? Então o pequeno transportador, a grande massa de caminhoneiros, ela precisa de uma influência nesses modais aqui que eu estou comentando, e aí o apoio, né, da indústria no processo também é importante por causa disso. Cara, sensacional. Muito bom mesmo. Eu agradeço de coração mesmo. Eu e o Maia ficamos muito felizes do nosso bate-papo. Muito produtivo e assim, ó,
e importante ter esse tipo de discussão, né? Trazer o caminhoneiro para a mesa, né? Que sempre foi um lado muito marginalizado da operação, né? A carga atrasa é culpa do motorista, a carga chega variada é culpa do motorista, tudo é culpa do motorista, né? Mas nem sempre é culpa do motorista. Muitas vezes é a culpa da programação de carregamento, enfim, uma série de coisas. Mas assim, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, pela Carga Online. Sou um admirador, imenso admirador de ti como pessoa e como profissional. Acho que vocês estão fazendo diferença, né, no mercado de transporte rodoviário de cargas. Parabéns mesmo pela tua dedicação e que vida longa a Carga Online e sucesso. Muito obrigado. É recíproco tudo isso, né? Reencontrá-lo e ter um papo tão profundo assim. Maia conhecendo agora também, super, desde a hora que eu te encontrei ali, super, né, interessado aqui no que a gente querendo tomar minha coxinha. Querendo tomar minha coxinha, pior é que é verdade. Minha coxinha. Querendo tomar minha coxinha, tá louco, é isso aí. Obrigado, parabéns, acho que é isso, tem sempre os dois lados, acho que tem coisas que tem que continuar como são, óbvio, né, mas agora chegou a hora que, por questão de... né? Nós temos que fazer alguma coisa, senão nós vamos ter um problema, já estamos tendo. Ô Maurício, fala para nossa audiência que está aqui te olhando com muito carinho. Eu tô com a dor cancerígena do mercado que eu não tenho recursos humanos para aquilo que eu preciso. Eu tenho carro, mas não tenho motorista. Esse transportador, esse embarcador, operador logístico que precisa ter uma salvação nesse momento de aflição, aparece a luz da Carga Online, cara. A pergunta que fica, como que faz para te encontrar e obter as suas soluções, meu amigo? Pode acessar o nosso site, cargaonline.com.br. Lá você consegue falar direto comigo, inclusive. Eu fiz questão de deixar o meu contato lá, né? Mas lá, de forma muito transparente, já tem também todos os planos que eu comentei, né? A nossa solução é toda modular. Tem outros módulos mais operacionais, como documentação do motorista, checklist veicular. Não dei muita ênfase aqui, porque a parte da retenção está mais relacionada a esses dois primeiros. Mas a gente é realmente um aplicativo aí que tem diversas funções que às vezes podem te atender até em outras frentes. Mas acessando o nosso site, cargaonline.com.br, você já vai conseguir chegar até nós de uma forma muito simples. Muito bom. Legal. Viu? Top. 33º encerrado com sucesso. Show. Muito bom. Parabéns, então, gente. Maurício, obrigado pela presença. Realmente foi um prestígio muito grande para a Nora e eu receber você aqui conosco. É um tema que é dolorido e eu acho que a gente poder fomentar, né, Nora? Trazer canais que favoreçam a erradicação da dor do transportador, do operador logístico, do embarcador. Nesse sentido, é muito importante, passa a ser até um papel social da nossa parte, Anô. Sem dúvida alguma. Um papel social, porque imagina quantas pessoas que têm a competência para conduzir um veículo de carga, mas não tem o meio para poder chegar nas oportunidades. E trazer um profissional da tua envergadura, Maurício, muito bacana, o papel que você faz nesse teatro de operações, em pegar a oportunidade e juntar o cara que está querendo essa oportunidade, e de uma forma filtrada para ter uma fonte cristalina de resultado. Parabéns, é muito importante ter profissionais que têm essa sensibilidade junto ao setor e fazer essa roda girar com o vigor que você se propõe fazer, entregando a qualidade que você mensurou hoje aqui conosco, cara. Parabéns. Obrigado, Maia. Gentileza sua de novo aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aí com a audiência. Amém. Obrigado. Meu querido irmão, seu encerramento oficial, aquele encerramento apoteótico. Eita, nós. Então vamos lá. Norzinho, obrigado. Mais um episódio do seu lado. Sabe que eu te amo. Você é um irmão que a vida me deu. E obrigado, Maurício, mais uma vez. Mas, mais importante do que nós, é aquilo que eu costumo falar, são vocês que nos acariciam o nosso ego, né, Anô? Opa. Com a sua rica audiência, nos prestigiando a cada quinta-feira às 18 horas, mas não posso me furtar a obrigatoriedade de convidá-los
às terças-feiras também, prestigiar o programa Legado da Segurança no canal Teane Silva, aqui também no YouTube, ou pela plataforma do LinkedIn. Todas as terças-feiras, 21 horas, professor Teane Silva e eu, professor Maia, estamos lá também com um convidado muito especial, trazendo uma gama muito vasta de conhecimento para você. E o melhor, lá você ganha um certificado de participação e concorre a brindes no final da nossa super live. E aí, durante a semana, você vai sentir saudade, aquele paladar vai ficar aguçado de querer mais saber. E aí, na quinta-feira, você volta conosco aqui às 18 horas, aqui no canal PGRcast, para suprir essa demanda do conhecimento. Pessoal, obrigado de coração por mais uma oportunidade que você teve conosco aqui de prestigiar o nosso canal e sempre esteja conosco compartilhando as nossas mega entrevistas com o seu meio de relacionamento. Anor, que Deus abençoe você. Obrigado, meu irmão. Maurício, mais uma vez, sucesso e que Deus abençoe ricamente a você que prestigiou o meu, o nosso, o seu PGRcast. Até quinta-feira que vem, às 18 horas aqui no PGRcast, no YouTube e no Spotify. Um beijo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.